A lei da atração realmente existe? Dá uma olhada nesse corte, compartilhe com seu amigo que acredita que a lei da atração existe. E por quê? Dá uma olhadinha. Agora, a ciência noética, a ciência noética, ela usa a física, ela usa, por exemplo, a física quântica, ela usa neurociências para tentar explicar. Enquanto que a lei da atração é somente uma teoria, que as pessoas tentam, então, de algumas maneiras, tentar provar que ela existe, entendeu? Entendi, prof. Eu vejo que isso é muito curioso, né? Eu vejo um outro exemplo que eu posso dar aqui para o pessoal, é quando algum parente teu ou algum conhecido, ou até você mesmo compra um veículo. Já aconteceu isso com o prof, a gente compra um veículo, sei lá, de uma marca X, e aí, do nada, aquele veículo a gente encontra em tudo que é lugar. Em todo momento, a gente acaba olhando para um mesmo veículo. É como se o nosso cérebro chamasse atenção para aquele veículo específico. Antes, a gente não enxergava. Só por Sim. ter algum parente ou a gente adquiriu, a gente acaba vendo a todo momento. A gente até chama de balaio, né? Ó, você virou um balaio agora. Sim, é por que isso? Porque até então, aquele estímulo não fazia sentido para você. Agora, quando o estímulo passa a fazer sentido, aquilo que eu te falei, você passa a observar ele em vários aspectos. Então, quando você tem um pensamento, daí vem a questão do pensamento positivo, por exemplo, gerar comportamento, né, no indivíduo e no meio que cerca esse indivíduo, né, mas gerado por ele próprio. Não é uma coisa que o universo não seria, né? Uma coisa que o universo, através do seu pensamento, se modifica para te dar alguma coisa. Ou seja, eu atraí. Não, não é isso. Na verdade, o meu pensamento muda de acordo com o que eu quero, com o que eu almejo, com o que eu desejo. Então, o meu comportamento muda e a forma de eu ver as coisas no meu entorno também muda, é o que você falou. Então agora eu passo a observar sempre aquilo que me chama a atenção. Antes eu não via nada disso, mas agora, como me interessa, como passou a me interessar, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto comportamental, então passa agora a fazer sentido que eu enxergue aquilo em tudo que é lugar. Pois é, parece que tudo que a gente foca expande, né, professor? É bem isso. É isso. É bem isso que você falou. Tudo aquilo que você foca, geralmente, aonde tem sinais daquilo que vira foco, imediatamente chama a sua atenção e você se volta para aquele estímulo que está sendo aplicado. Por quê? Porque agora ele faz sentido para você. Antes não fazia. Antes aquele carro, você não tinha interesse nele, então passava 50, não fazia diferença. Mas agora faz. Porque agora para você faz sentido. Imagina quantos desses estímulos estão à nossa volta e a gente deixa passar despercebido. Entende? Então, por exemplo, pessoas que, por exemplo, cuidam da saúde. Né? Então, se você não se preocupava com a sua saúde, muita gente que vivia cuidando da alimentação, fazendo atividade física, não te chamava atenção. Mas agora não. Agora, como você está cuidando, quando alguém fala assim, pô, tal coisa é bom para a saúde, você já dá uma olhadinha. O que é isso? Uma notícia de que tal coisa tem muito antioxidante que evita o envelhecimento e que faz você ter melhor atividade cognitiva até 100 anos de idade, sei lá. Aí você, opa! Então agora começa a fazer sentido e você se volta. Então, muitas vezes, a questão da lei da atração, ela pode ser exatamente confundida com esse aspecto, sabe? O fato de eu ter os pensamentos e as minhas emoções voltadas para um determinado objetivo, e agora tudo à minha volta que tem relação com o que eu quero faz sentido. Então a tendência é eu me aproximar de pessoas que pensam como eu quero, pessoas que têm os hábitos que eu tenho, então eu começo a ver isso em tudo quanto é lugar. Então pode dar essa impressão de que você está atraindo essas coisas, mas na verdade você está mudando o comportamento e está enxergando tudo isso com muito mais clareza do que antes. Deixa eu ver se eu entendi assim de uma forma simples. Então, se eu quero me tornar uma outra pessoa ou conquistar alguma outra coisa, eu tenho que vestir, né, me sentir como a outra pessoa. Buscar Sim, por isso que a ciência noética, uma das coisas que ela faz é isso. Ela trabalha com mentalização. Ou seja, eu gostaria de, sei lá, estar bem, ter uma boa condição financeira daqui a 2 anos e tal. Eu queria viajar, estar em tal lugar. Então, o que você faz? O que eles ensinam, né? Mentaliza isso. Se veja nessa condição.
E se você tiver isso, se você tiver muita vontade, se você estiver muito envolvido emocionalmente com o objetivo que você quer, se os seus comportamentos se voltarem para você cumprir aquilo e você mentalizar, o que vai acontecer? A tendência é que tudo agora à sua volta comece a te levar para aquele caminho. Mas não é que o universo está colocando isso na sua frente. Não, é que você agora está buscando os caminhos aonde começam a aparecer mais essas possibilidades. Tá pensando aqui, prof. Por isso que é importante, às vezes, a gente fazer uma coisa de cada vez, né? Em questão de algo maior, né? Por exemplo, eu quero, sei lá, quero ser, que nem na área que a gente está trabalhando, neurocientista. A pessoa foca em ser neurocientista, né? Se ela foca isso, né, por muitas vezes, ela se torna especialista, né? Muitas horas de estudo. Então, isso depois traz um nome para ela, que nem no caso do professor aqui hoje, né? O senhor está com quantos anos nessa área? 35? Nem lembro mais. Eu comecei a estudar sistema nervoso em 98. 98, certo. 25. Então, 25 anos, certo. Então, o senhor está 25 anos estudando como o cérebro funciona, né? Como especialista, né? Aham. Como especialista, que eu estou falando assim, como que eu comecei na pós-graduação. Mas se você for contar o tempo de faculdade e tal, ainda mais, né? Mas como ali, depois de graduado, indo para a especialização, são 25 anos estudando sistema nervoso. Pois é, e aí para a gente se tornar, né, para a gente usar a lei de atração ao nosso favor, a gente tem que realmente focar, né, professor, em algo que a gente realmente queira, e não é só que o ambiente nos ajuda, né, que a gente, que a gente toma atitude para aquilo acontecer. Eu acho que esse é o fato. Por isso que às vezes a lei de atração não funciona para algumas pessoas, porque elas imaginam, e elas não usam, o que o professor falou aqui, o comportamento, né? Não se porque não basta só o cara que, eu gostaria, eu queria, realmente eu queria muito, mas querer muito significa o quê, meu amigo? Querer muito não é só você querer deixar o universo, não é isso. Pode ver que quando as pessoas querem muito, eles falam, não, eu quero, mas eu tenho que ter ação, eu tenho que ter estratégia, né? Eu tenho que ter um propósito, então vamos lá, eu quero. Eu quero significa o quê? Que é meu objetivo, certo? Então eu gostaria muito, eu quero chegar lá, eu quero viajar, então tá, esse é o meu objetivo. Tá, mas como é que eu vou fazer para fazer isso daí? Isso vai cair do céu? Não. Então como é que eu tenho que fazer? Bom, então eu tenho que... Aí você começa a pensar em quê? Eu tenho um objetivo, então vou ter que atingir meta. Não é isso? Então eu tenho que ir fazendo coisas para poder chegar lá. Então o que acontece é que o quanto você está envolvido de verdade no seu pensamento, no seu comportamento, nas suas emoções, ou seja, você, não, eu vou conseguir, cara, eu vou, porque eu estou batalhando, eu estou estudando, pô, não tem como não conseguir. Eu estou fazendo todo dia direitinho, não tem como. Olha só, isso é uma mentalidade ou psicologia positiva, né? Então é uma mentalidade positiva. Não precisa ser tratado como psicologia. É o indivíduo pensar positivamente naquilo que ele quer, mas querer de verdade e gerar condições para que isso aconteça. Como eu falei, objetivo claro. Depois você tem que estabelecer meta. Depois de meta, você tem que fazer o quê? Tem que se organizar para isso. Tem que ser um cara organizado. E depois aqui, correr atrás da máquina. Não é verdade? Então, o que o pessoal que está viajando aí, como, por exemplo, aquele pessoal que de vez em quando tira férias de um mês, você fica olhando, o que ele fez para chegar lá? Ele se organizou, ele fez isso, fez isso. Então vou fazer isso também. Então você começa a mudar a sua postura, começa a mudar o seu comportamento, e quando você percebe, você está totalmente inserido no meio de pessoas que vão conseguir atingir seu objetivo, que seja uma viagem, que seja uma formação específica, que seja, por exemplo, uma realização pessoal, profissional, entendeu?